Olá, turma, sejam bem-vindos à semana 1 da disciplina de Comunicação e Educação em Saúde. Essa é uma aula introdutória conceitual sobre o pensamento pedagógico em saúde, na qual vamos discutir as definições de educação, os principais referenciais históricos da educação em saúde no Brasil e as pedagogias aplicadas à educação em saúde. Ao final dessa aula, nosso objetivo é que vocês possam compreender o conceito ampliado de educação em saúde, discutir as principais referenciais históricos da educação em saúde no Brasil, identificar as principais diferenças entre os modelos aplicados à educação em saúde, debatendo os objetivos e as adequações de cada um. Para falarmos sobre educação em saúde, precisamos, primeiro, conceituar educação. Para Viana, a educação, no sentido mais amplo, é tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser humano. No sentido mais restrito, a educação é tudo aquilo que pretende a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidades. Se focarmos nesse sentido mais restrito de educação, teremos, então, 3 tipos: a educação formal, a educação não formal e a educação informal. A educação formal é o tipo de educação que acontece dentro das escolas e das universidades. Existe uma sistematização do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e competências pretende a obtenção de uma titulação ou de um certificado. A educação não formal também é uma educação sistematizada, intencional, mas neste tipo de educação não se pretende obter uma certificação. É a educação realizada, por exemplo, quando atuamos com grupos de idosos, gestantes e adolescentes dentro da unidade de saúde. Já a educação informal é a educação que acontece no cotidiano, na socialização entre as pessoas. Ela pode ser intencional ou não intencional, mas não existe uma sistematização do conhecimento nem onde ele vai ser trabalhado. Um exemplo desse tipo de educação é a educação que acontece dentro do contexto familiar e do contexto comunitário. Contudo, qualquer que seja o tipo de educação de qual a gente está falando, ou do tipo de entendimento de educação, seja ele restrito ou mais amplo, Paulo Freire nos chama a atenção para um aspecto importante. A educação, para ele, é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática. O que isso quer dizer? A educação, ela é sempre baseada em uma convicção de conhecimento. E, por isso, toda atividade educativa tem como objetivo colocar esta teoria em prática. O mesmo acontece quando falamos, então, de educação em saúde. Educação em saúde vai ter diferentes entendimentos a partir do que nós conceituamos como saúde. Saúde pode ser, então, um bem-estar físico ou e psicossocial ou ausência de doença. A partir disso, nós teremos, então, o conceito de saúde, né? Ou melhor, o conceito de educação em saúde. Por quê? A partir da forma como eu conceituo saúde, eu vou determinar como eu abordo o indivíduo dentro do serviço de saúde. Isso vai estabelecer qual é o modelo de atenção em saúde com o qual eu trabalho. E, por sua vez, esse modelo de atenção em saúde determina o modelo de educação em saúde com o qual eu vou trabalhar. Para ficar mais claro essas relações entre o conceito de saúde e como eu vou entender e trabalhar a educação em saúde, a gente vai falar um pouco sobre os principais históricos da educação em saúde no Brasil. Um período muito importante para a gente falar
é o período entre o final do século XIX e o início do século XX, onde nós vivíamos uma etapa chamada de higienismo. Aqui, as condições de saúde da população, elas estavam principalmente pautadas nas frequentes epidemias e surtos que aconteciam naquele período, causado pelo crescimento urbano desordenado e pelas precárias condições sanitárias que existiam naquela época. As doenças, nesse período, elas eram explicadas pela teoria microbiana, e a saúde era então entendida como ausência de doença. O que se sabia, ou que se pensava naquele período também, era que as doenças eram causadas por condutas desregradas da população. Então, uma das soluções para a contenção dessas frequentes epidemias e surtos seria um disciplinamento dessa população, através do estabelecimento de regras sanitárias e de condutas morais. Nesse período, a saúde ela era tratada com forças de polícia, pelo confinamento dos enfermos. Todos devem se lembrar do episódio da revolta da vacina. Mais à frente, entre os anos de 1920 e 1970, ganhou força o entendimento de educação sanitária. Aqui se reconhecia a necessidade de uma aproximação entre saúde e educação. Mas esta aproximação, que ainda via a saúde como ausência de doença, pretendia que os indivíduos eles deveriam aprender a cuidar da sua saúde, mas através de um condicionamento, onde essas pessoas elas reproduzissem regras sanitárias e morais consideradas adequadas. Diferente do higienismo, que tinha a saúde pública com o poder de polícia, aqui o ambiente escolar foi eleito o local privilegiado de atuação. Dizia-se que as crianças, devido à sua plasticidade cerebral, tinham uma vantagem de ter esse aprendizado facilitado pela repetição, pela obediência à figura do professor e à autoridade escolar. E assim, que essas crianças desenvolvessem esses hábitos na infância, elas poderiam também perpetuar esses hábitos por toda a sua vida. Situação privilegiada dentro do ambiente escolar, com uma educação normativa que diz e orienta como se deve fazer, parece familiar para vocês? Esses dois modelos de educação, ou melhor, esses dois períodos históricos que a gente acabou de falar, eles aplicam no seu entendimento de educação um modelo que nós chamamos de modelo tradicional de educação, ou uma pedagogia tradicional. Esse modelo, ele desconsidera a bagagem sociocultural e subjetiva do indivíduo. Para esse modelo, todo indivíduo é carente de informação. E então, ele deve aprender essas informações em saúde a partir da imitação e da repetição dos conhecimentos que são transmitidos a ele por uma figura de maior poder e autoridade, que seria o professor ou o profissional de saúde. Em 1948, contudo, a Organização Mundial de Saúde, ela reconceitua saúde e passa a dizer que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. E aqui ela estabelece também que as ações educativas devem, a partir de então, ter um foco na população e não mais na doença, e um foco para a ação.
Indica também que o ideal é que essas ações promovam formas de que as pessoas possam adotar e manter padrões de vidas sadios e que essas pessoas se tornem autônomas e responsáveis pelas suas escolhas em saúde, sejam elas individuais ou coletivas. Nesse contexto, então, a gente passa a ter um novo entendimento do que seria educação em saúde. A educação em saúde passa a ser entendida como um processo de transformação e que tem o objetivo de desenvolver consciência crítica nas pessoas sobre os seus próprios problemas de saúde, estimulando que essas pessoas busquem, soluções individuais e coletivas para resolvê-los. Então, coloca essas pessoas no lugar de protagonismo na resolução e manutenção dos seus problemas de saúde. Esse entendimento da saúde, ele está completamente coerente com o segundo tipo de pedagogia de educação, que é o modelo dialógico. No modelo dialógico, entende-se que a educação é uma prática social e que a educação deve, portanto, considerar a história do indivíduo e o contexto sociocultural desse indivíduo. A ideia aqui não é que as pessoas reproduzam conhecimento ou atitudes em saúde que lhes são prescritas, normatizadas. A ideia é desenvolver a compreensão crítica da situação de saúde pela pessoa e fazer com que essa pessoa possa ter, então, autonomia e responsabilidade no seu cuidado com a sua própria saúde. A ideia é construir um saber sobre esse processo saúde, doença, cuidado, de forma dialogada, considerando os saberes técnicos e científicos do profissional e o saber popular, o saber do indivíduo, para que ele possa, assim, então, promover práticas de saúde e de educação que sejam emancipatórias, que promovam autonomia dos sujeitos. Por isso, o modelo de educação chamado de dialógico, ele valoriza diferentes entendimentos de saúde e doença. E, ao invés do modelo tradicional, que vê o comportamento de saúde como uma repetição ao longo do ano, ele entende que os comportamentos das pessoas, eles são construídos ao longo da vida e que sofrem diferentes influências culturais, de saberes técnicos, da escola, mas que principalmente está permeado dentro do histórico de vida dessa pessoa. E esse modelo dialógico, ele está completamente comprometido com a emancipação e a transformação social. Então, não adianta apenas a mudança de comportamento individual e apenas relacionada a um aspecto da saúde. O objetivo é que a pessoa tenha uma nova visão de como é a sua saúde e como manter e promover a sua saúde. Então, a diferença aqui é que não se está mais falando sobre uma saúde, um conhecimento em saúde que é depositado, que é transmitido para as outras pessoas. Se fala de um saber que é construído e que parte principalmente e privilegia a visão de mundo das pessoas que estão participando dessa ação em saúde. Temos aqui um quadro que traz um resumo das principais diferenças entre os dois modelos de pedagogia que a gente falou nessa aula, o modelo tradicional e o modelo dialógico. O modelo tradicional, ele vai entender a educação como transmissão de conhecimentos e valores. Já o modelo dialógico, ele entende que a educação é um processo de empoderamento, que tem como objetivo transformar a realidade da pessoa. Isso porque a concepção de saúde desse modelo é de saúde como produção social
e de determinação múltipla e complexa. Já o modelo tradicional entende saúde simplesmente como ausência de doença. Para o modelo tradicional, o educando ou aquela pessoa que vai participar da ação de saúde, ele é destituído de informação e de saber. No modelo dialógico, o saber dessa pessoa, o saber popular, ele é privilegiado e valorizado da mesma forma que o saber científico. Então, existem trocas, experiências científicas, técnicas e populares, elas dialogam entre si para a construção de um novo saber. Isso porque o educando no modelo dialógico, ele é entendido como alguém que tem um saber que é relevante. E o profissional de saúde, que vai ser o detentor do saber técnico, do saber científico, ele reconhece que o seu saber é inacabado e que esse saber precisa dialogar com outros conhecimentos. Já no modelo tradicional, se considera que o professor ou o profissional de saúde, ele tem um saber técnico que é a verdade absoluta e que nada tem a aprender com o saber popular, que por sua vez não tem lugar dentro daquele espaço de educação. No modelo tradicional, o enfoque da prática educativa é centrado na doença, é centrado em como prevenir que esta doença aconteça. Já no modelo dialógico, o centro é o indivíduo. Ele é o centro e a prática educativa deve ser focada nele. Então, o foco é promover saúde, entendendo saúde como algo muito mais amplo que biológico. Já no modelo tradicional, os objetivos das ações em saúde, já que o centro é a doença, é reduzir o risco de desenvolvimento das doenças. No modelo dialógico, eu quero que essas pessoas que participam da ação de saúde tenham conhecimento significativo e que elas entendam a sua capacidade de transformar as suas condições de saúde e de vida. Por isso, a metodologia que eu uso aqui no modelo dialógico é uma metodologia comunicativa, dialogada, pautada principalmente na problematização e na reflexão das situações de saúde que se colocam para essas pessoas. Enquanto no modelo tradicional, existe uma comunicação unilateral. A figura do professor ou do profissional de saúde que faz uma palestra, que distribui panfletos, cartazes, que dizem como as pessoas devem agir, né? O que elas devem fazer para evitar o adoecimento. Isso significa que o ponto de partida do modelo tradicional é o conhecimento científico. O que é estabelecido no saber científico é o que deve ser feito e é daqui que eu parto para começar a minha comunicação com aquela pessoa ou a minha ação educativa. Enquanto no modelo dialógico, o meu ponto de partida sempre vai ser a realidade objetiva daquelas pessoas e as condições que essas pessoas se encontram social, cultural e de saúde. E aquilo que eu estabeleço como prioridade para ser trabalhado naquele momento vai partir de um diagnóstico que é feito de forma coletiva, de forma dialogada, profissional e pessoas participantes das ações de saúde. Então, agora que a gente já discutiu essas diferentes metodologias aplicadas à educação em saúde, qual é o modelo de educação que se tem praticado hoje no SUS? Para responder essa pergunta, a gente vai fazer um recordatório das nossas ações dentro da saúde bucal e vamos refletir um pouco sobre as nossas ações.
Normalmente, dentro da saúde bucal, na unidade de saúde da família, nós realizamos palestras, salas de espera, orientação supervisionada, né, de escovação com aplicação de flúor, orientamos tanto o paciente dentro do consultório odontológico de forma individual, quanto coletivamente a como realizar a escovação, como fazer o fio dental, o que é importante, como agir, como se comportar para que a gente não venha desenvolver doenças bucais. Essas características parecem familiar para vocês? Pois é, a gente já pode perceber que hoje a prática educativa dentro da estratégia de saúde da família, na equipe de saúde bucal, é pautada no modelo tradicional. E que, por isso, infelizmente, é uma prática limitada. É uma prática que parte do princípio da normatização e da prescrição. Eu digo às pessoas como elas devem agir, como elas devem realizar estas ações para impedir que ela tenha doenças bucais. Além disso, o nosso foco, historicamente, dentro da odontologia, está nas ações com escolares. Lembrando também aquilo que foi falado anteriormente, né, sobre tanto no período higienista quanto no período da educação sanitária, em que se entendia que a criança era a pessoa principal que nós deveríamos trabalhar para que nós tivéssemos, então, indivíduos que, ao longo da sua vida, iriam reproduzir esses hábitos de escovação aprendidos na infância e que teríamos, então, pessoas saudáveis, com uma melhor saúde bucal. Então, se este não é considerado um modelo ideal para a sua realização, qual é o modelo de educação em saúde coerente com o SUS? Para responder essa pergunta, a gente vai voltar um pouco para lembrar quais são os princípios da estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família, vamos lembrar, é a estratégia escolhida para promover a mudança de um modelo biomédico de saúde, que entende saúde como ausência de doença e puramente biológica, para um modelo de atenção primária à saúde, que é um modelo que trabalha dentro da perspectiva de promoção da saúde, de entender a saúde como algo mais amplo e que envolve outros contextos da sociedade e que é, por isso, intersetorial. Isso significa que eu preciso trabalhar dentro da estratégia de saúde da família um vínculo entre equipe e comunidade, para que a forma como a estratégia de saúde da família ela é pensada, ela possa funcionar de forma correta. E aqui, na estratégia de saúde da família, a gente tem o território como espaço privilegiado de trabalho, e não apenas a instituição escolar. Então, a gente percebe que as características da estratégia de saúde da família são completamente coerentes com aquilo que é dito, que é entendido como educação pelo modelo dialógico de educação. Isso significa, então, que não tem lugar na estratégia de saúde da família para a realização de salas de espera, de escovação supervisionada? Claro que não. Existe lugar, sim, para a realização dessas atividades. Contudo, é preciso se pensar de forma crítica e de forma bastante clara sobre qual é o objetivo das minhas ações de saúde. Se o objetivo é gerar mudança de comportamento e promover a autonomia dos indivíduos, eu preciso que as ações considerem a integralidade dos sujeitos e que contem com a sua participação na construção dos caminhos e na sua manutenção.
Então, este modelo, se é isso que eu pretendo, a mudança de realidade daquela situação, esse modelo ele vai estar associado ao modelo dialógico. Se o que eu pretendo é passar informação, munir aquela pessoa de mais informação sobre determinado conhecimento, o tradicional ele pode ser aplicado sim, mas é preciso entender que ele vai ter limitações de como o indivíduo absorve esse conhecimento, de como esse conhecimento vai ser significativo para aquela pessoa. E que essa mudança de comportamento que eu pretendia, só passando conhecimento, ela pode não ser, de fato, atingida. E o objetivo da minha ação, ela pode não se cumprir. Então, com isso, um resumo, né, dessa aula de hoje é que a educação em saúde, ela deve ser coerente com o objetivo que eu quero. E que esse objetivo, por sua vez, ele depende de como eu entendo saúde e de como eu entendo o que é requisito para melhorar a qualidade de vida de uma população. Após assistirem esta videoaula, recomendamos que façam as leituras indicadas no AVA dos textos de apoio e acessem o fórum para um debate sobre esta temática. Bons estudos e um forte abraço!